Fala empresário, seja bem-vindo a mais um episódio do Infinity Cast. Esse é o nosso 8º episódio, podcast que tem o intuito não só de falar de faturamento, de números, mas também trazer desafios e estratégias para poder facilitar a sua jornada. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixar o seu feedback nos comentários e compartilhar com uma pessoa para você poder gerar esse valor. E esse é o 8º episódio, né? A gente trouxe uma empresária a qual eu tenho muita admiração, que é fundadora da Fisioclínica, uma clínica aqui de Campos dos Goytacazes, uma grande clínica por sinal, que é a Júlia Neves. Júlia, muito prazer, tá, ter você aqui com a gente. Queria começar de um jeito bem clássico aqui o nosso podcast, que é abrir esse espaço para você poder se apresentar e a gente começar com o pé direito essa conversa, pode ser? Sim, claro. Primeiro agradecer muito, porque eu acho que é tão legal, né, a gente poder sentar e conversar um pouco. Perfeito. E principalmente, assim, às vezes, né, por a gente estar dentro da nossa cidade, a gente às vezes se perde um pouco de conversar às vezes com algumas pessoas que podem acrescentar tanto a gente, né? Então são histórias diferentes, com caminhos diferentes e que com certeza em alguma parte da sua trajetória a gente de repente vai falar sobre alguma coisa que pode te ajudar. Então assim, tô muito feliz porque uma parte da minha carreira eu entendi que o dividir é muito importante, porque eu fui muito ajudada no meu início. Então, eu acho que tem muita gente começando também. Por que não a gente poder dividir, ajudar, dar a mão, né, para aquelas pessoas que estão começando agora, né, podendo dividir um pouquinho da experiência que a gente vem traçando por aí. Perfeito, maravilha. Júlia, como que você começou, como foi essa jornada? Eu sei que você começou na fisioterapia. Por que a fisioterapia? O que te motivou a seguir essa trajetória? Quando eu passei para a faculdade muito jovem, eu me formei com 21 anos. Então, com 21 anos, eu já era uma profissional formada, bacana, né? E, enfim, eu me orgulho um pouco disso, porque eu acho que hoje em dia, né, é muito difícil a gente ver uma pessoa tão jovem já começando uma carreira onde hoje eu tenho 22 anos de formada e ainda estou nela, né? Lógico que reorganizei toda a trajetória da minha carreira, mas eu fiz uma escolha correta, né? Então, enfim, mesmo aos 16 anos eu consegui escolher uma profissão que provavelmente vai ser a profissão da minha vida, né? E isso eu acho que é um desafio para os jovens hoje. Eu tenho um filho de, enfim, 15 anos, que daqui a pouco está fazendo 16 e está começando essa jornada de pensar o que vai fazer, né? Exato. E pensar que com 16 anos eu já tinha decidido isso. Então eu acho que nem sempre a gente acerta e tá tudo bem. Eu acho que sem esse peso da gente... Porque imagina, com 16 anos, quando você vê o que me fez levar... Eu acho que nada, né? Então, na verdade, o que eu pensava que eu queria... Eu nunca tinha ido numa fisioterapia na vida. Então, ou seja, uma pessoa diz, eu nunca frequentei uma fisioterapia. Então, ou seja... Tinha alguma influência familiar, Nenhuma. Do nada, eu acho que apareceu em algum lugar assim, fisioterapia é a profissão do futuro. Eu falei, então é ali que eu vou. Pô, bacana demais. O que mais me chama a atenção é essa clareza, né? Possivelmente você deve talvez passar um pouco, mas falando no meu caso, né, relacionado você no caso com o seu filho, a maior dificuldade que a gente tinha com 16 anos, por exemplo, é clareza. Poxa, beleza, o que eu vou seguir? Exato. E conseguir tomar essa decisão acabava pesando um pouco. Imagino que esse seja um fator diferencial, né, ter essa clareza e conseguir tomar essa decisão. Como que surge a Fisioclínica, Júlia? Dentro dessa jornada toda. Então, dentro dessa jornada, a Fisioclínica surge de uma maneira muito curiosa, porque como muitas pessoas, às vezes, que escolhem uma profissão, como eu escolhi a fisioterapia, atuei na fisioterapia, não por muito tempo, eu fui fisioterapeuta e vivi intensamente toda a minha profissão por 7 anos. Então, assim que eu me formei, eu acho isso muito legal da gente conversar também, porque uma carreira... ela se forma desde quando a gente decide entrar nela, mesmo que não seja o que a gente vai fazer para a vida. Eu acho que muitas pessoas entram em determinadas carreiras e falam assim, vou ver o que dá. Ok, mas dê o seu melhor, até você decidir no que vai dar. Então, quando eu entrei na fisioterapia, tipo, sem saber o que eu queria, então, no segundo período de faculdade, onde as pessoas não sabiam nem o que elas estavam fazendo na faculdade, eu comecei a buscar clínicas para eu entender o que era fisioterapia. Então, quando as pessoas começavam a fazer estágio no 6º período, por obrigatoriedade da faculdade, eu comecei no 2º período, porque eu queria entender, gente, deixa eu saber o que eu estou fazendo. Então, essa curiosidade me levou para
aprender sobre a minha profissão logo no início da minha faculdade. Isso me abriu muitas portas. Então as pessoas, eu acho, quando a gente fala um pouco de carreira, então eu que acabo recebendo muitos recém-formados ou pessoas que às vezes estão sempre sem saber um pouco como escolher, como que a gente consegue ter um primeiro emprego depois que se forma. Na minha opinião, eu acho que é determinante como você traça, como é o seu caminho dentro da faculdade. Ali você vai ter várias oportunidades de emprego, tem muita gente olhando para você. Perfeito. Então, os lugares onde você faz estágio, os seus professores. Então, eu acho que eu também me orgulho muito que assim que eu me formei, às vezes tem gente... Eu tive 3 propostas de emprego. Então, é lógico que isso foi construído dentro da faculdade, né? Em todos os estágios. Quando eu percebo hoje muito assim, fazer estágio, mas o que? Vai me pagar? Mas, não, não é sobre isso, é sobre vontade. É querer aprender. E isso tudo tem o seu retorno quando você se forma. Perfeito. Então eu me formei e aí logo me formei com 3 empregos, 3 oportunidades já para eu estar atuando e fui muito voltada para a área do esporte, porque a minha formação foi um pouco nisso. Eu fui para o Rio, fiz um estágio numa clínica de renome, né, que era do Ronaldo Fenômeno na época. Então quando eu voltei, abriu umas portas para mim, para o esporte, eu comecei no esporte. Entendi. E eu acho muito legal quando a gente começa uma profissão no esporte, porque o esporte ensina muito a gente. Sim. O esporte é um lugar diferente para a gente aprender a trabalhar. Tudo é muito rápido, muita cobrança de resultado. Então não é sobre você fazer, é você ter resultado. Não importa o que você vai fazer. Se você vai ficar a noite toda com um atleta no quarto para ele ser reabilitado, porque ele é um ativo caro. Então eu acho que foi uma das melhores passagens da minha vida, foi aquela ali, onde eu aprendi muito sobre não importa o que você faz, importa o resultado que você vai ter. Sim. Não, lógico, dentro de ética, né, moral, tudo, mas eu percebo muito hoje assim, mas eu me esforço muito, mas e o resultado? Se não tiver resultado, seu esforço não tem importância. Então não venha me dizer que você se esforça muito se não tem um resultado junto. Exato. Então eu acho que o Pareto ensina muito isso a gente, né? Sim. Que é, né, 80% de resultado para 20% de esforço. E eu acho que é lógico que em determinados momentos da nossa vida não vai ser isso equilibrado, mas a gente precisa de entender que não é o quanto a gente faz, é o quanto aquilo vai gerar resultado. Então as pessoas se perdem um pouco nisso, né? Às vezes achar que estão fazendo muito, muito, muito e isso é o suficiente. Não, é o suficiente caso isso esteja te entregando o resultado. Perfeito. Então durante essa passagem minha pelo esporte, isso foi me moldando, tanto a disciplina como o fazer para ter um resultado. Eu acho que trabalhar num ambiente de cobrança, de pressão, muito jovem, né? Porque eu me formei aos 21 anos, me moldou muito para responsabilidade, para traçar planos e seguir aquilo ali. Até que eu acho que tudo isso também faz muito sentido quando a gente escolhe uma carreira. Eu comecei, né, quando a gente trabalha no esporte também, a gente viaja muito. Eu trabalhava no vôlei adulto feminino. Então a Superliga, né, que a gente viajava o mundo, o Brasil inteiro, né, ainda tinha alguns jogos fora. E assim, eu chegava em casa com uma mala, já estava desarrumando para viajar de novo. Nossa. Então passei por muitos períodos assim. Então mal parando em casa. Então, muito jovem, mal parando em casa, mas eu sempre soube que eu queria ter uma família, que eu queria ter filhos. Então, aquilo começou, eu cheguei num momento da minha carreira onde começaram a aparecer propostas para mim, tipo, para eu já ir para a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil. Então, para já traçar um caminho dentro do esporte de crescimento, porque eu me associei a pessoas, amigos, né, que me ajudaram muito nessa trajetória. E aí foi determinante para mim, Júlia, se você for... Será que você vai ser feliz daqui a 20 anos? Porque como que você vai construir uma carreira, uma família nômade assim? Sim. E aí aquilo de novo me fez parar e pensar assim, não vou continuar nesse lugar, porque eu desejo ser feliz profissionalmente, mas da minha família também eu quero construir. E eu acredito muito que quando a gente traça isso, tudo acontece. Sim. E aí eu logo encontrei meu marido e me casei. Meu marido, ele é um gestor, um grande gestor. Então, quando eu me casei, eu era uma fisioterapeuta que sempre fui apaixonada pela fisioterapia. E ele despertou em mim
um outro olhar para a fisioterapia. Entendi. Então ele ali, naquele momento, ele me apresentou o que eu estudo muito hoje em dia, que é sobre quem você quer ser. Você quer ser um comprador de horas ou um vendedor de horas? Perfeito. Então lá atrás ele me apresentou essa teoria, onde, Júlia, você pode continuar trabalhando como fisioterapeuta, exercendo sua profissão, mas por que não entrar num lugar de gestão? De repente poder passar um pouco de tudo isso que você viveu, porque foram 7 anos, mas foram intensos, né? Sim. E de repente eu me vi sendo a gestora de uma das clínicas de um complexo hospitalar, onde meu marido é sócio, né? Perfeito. Meu sogro, e aí eu me vi ali dentro. E você imagina você chegar no complexo hospitalar com a bagagem, entrou dentro de uma clínica, onde você tá ali porque eu comecei ainda namorada. Entendi. Não, ou seja, essa aí é a namorada do dono. Entendi. Então você imagina você chegar numa empresa onde ninguém, não tem uma credibilidade, você não chegou ali sendo gestora com uma bagagem de gestão. Entendi. Então imagina o desafio de você conseguir realmente fazer um bom trabalho, onde para mim tudo era novo, porque eu nunca tinha exercido um cargo de gestão e ainda com esse peso, né? Porque literalmente eu fui colocada num lugar onde eu não tinha uma competência de gestão. Certo. E eu acho muito bom a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente se coloca em determinadas situações, a gente precisa de se colocar no modo aprendizagem. Então, ali, quando eu entrei ali, eu falei assim, fui muito honesta com todas as pessoas que estavam ali. E de novo, né, como lá na faculdade, olha como que a gente vai repetindo os comportamentos e que vão moldando a nossa carreira. Lá na faculdade eu não sabia porque eu entrei e comecei a fazer os estágios e comecei a aprender. No hospital foi a mesma coisa, eu não entendia de plano de saúde, eu não entendia de faturamento. Então, eu vivia dentro do hospital em todos os lugares. Então, eu entrava dentro do faturamento, ficava sentada lá aprendendo tudo sobre faturamento. Então, eu tinha acesso ao financeiro, sentava, ficava aprendendo tudo dentro do financeiro. Então, ou seja, lá foi um berço para mim, onde eu tive acessibilidade a qualquer coisa dentro de uma gestão de clínica que eu quisesse aprender, eu poderia sentar do lado, porque tinha um grande departamento daquilo ali. Perfeito. Então, ou seja, se eu quisesse aprender a contratar, eu ia lá no RH e sentava do lado da chefe do RH e Dinéia falava, Dinéia, como que a gente faz isso? Aí aprendia. Aí depois eu aprendia. Enfim, a clínica do hospital do meu sogro começou a ser um sucesso. Bacana. E ela começou a crescer muito. E aí todo mundo já começou a olhar para mim de uma forma diferente. Então, quando eu cheguei, eram 3 gestoras que já estavam na clínica, mais eu, imagina, 4 gestoras em uma clínica de fisioterapia, tipo assim, Nossa Senhora. Objetivo nenhum. E aí depois realmente acabou só sobrando eu lá como gestora. E eu queria muito crescer a clínica lá do hospital. E eu ficava toda hora atrás, gente, eu quero mais um espacinho, eu quero mais um lugarzinho, a clínica tá lotada, eu preciso de crescer. E você imagina, dentro de um complexo hospitalar, você querer achar um lugar para fisioterapia? É muito difícil. Imagina. Porque dentro de um complexo hospitalar existem muitos objetivos, né? Então, ou seja, exames. Então, você encontrar um lugar para fisioterapia talvez não era o que o hospital desejava. Entendi. E aí o meu sogro falou isso pra mim, vai minha filha, vai você abrir sua clínica. Aí eu falei assim, gente, mas eu não quero sozinha. Entendi. Eu não quero sozinha. Mas ele falou assim, não, vai você e Diogo abrir. Eu falei, Diogo, seu pai tá falando pra gente abrir uma clínica, então vamos. E aí, a Fisioclínica surgiu. Pô, maneiro. Eu queria entender um pouco, até pra mim, né, assim, uma dúvida que eu tenho muito, e já passei muitas vezes, é tomada de decisão ou até mesmo conseguir focar em uma única coisa, né? Eu vejo que hoje é uma dificuldade muito forte. Pra gente que trabalha no digital, são oportunidades surgindo a todo momento. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de focar em uma única coisa, ou pelo menos tomar uma decisão. Como foi para você, né? Tinha uma carreira que você conseguia visualizar, que você poderia percorrer, de certa forma chegar num cargo muito mais alto ali, né? Caso você seguisse essa jornada, mas você optou totalmente contrário, pela incerteza, que foi empreender. Começou numa jornada ali, numa clínica, né? Dentro de um complexo hospitalar, até mesmo fundar. Como que foi essa decisão para você, ou pelo menos o que te motivou, te encorajou a tomar essa decisão? Eu sempre tenho um olhar no futuro. Sim. No futuro, assim, eu sempre falo assim, aonde a Júlia quer estar
Perfeito. E aí, quando eu me imagino no topo daquilo onde eu quero estar, e eu entendo assim, é lá que eu vou ser feliz? Entendi. Foi exatamente isso. Então, se eu me tornasse a melhor fisioterapeuta esportiva, porque eu sempre busco isso. Então, se eu vou para um lugar, eu vou me dedicar ao máximo para percorrer ou estudar, eu vou tentar caminhar e vou tentar dar o meu melhor. Então, depois que você traçar isso tudo, percorrer toda a dificuldade de percorrer esse caminho, quando você chegar no topo e se olhar lá, é lá que você quer estar? É lá que você vai ser feliz? Então, é isso que me faz sempre tomar determinadas decisões e isso me guia até hoje. Eu acho que a gente olhar os nossos valores ajuda muito a gente a traçar essas rotas profissionais. Então, família é um valor para mim. Perfeito. Então, nada que me afaste desse valor família nunca vai me deixar feliz. Então, eu posso chegar ao lugar mais longe que for, mas quando eu olhar para trás, eu tenho certeza que eu não vou ser feliz. Então, eu acho que algumas decisões equivocadas que algumas pessoas tomam foi porque elas realmente não pararam um pouco e pensaram nos valores dela. Então, hoje a gente vê muita gente que conseguiu muita coisa e que não é feliz. Entendi. Porque se atropela. Então, eu acho que existem muitas oportunidades, mas nem todas as oportunidades são pra gente. Perfeito. Então, a gente precisa de alinhar isso a realmente os nossos valores e quem a gente é e quem a gente quer se tornar. Isso é que vai mostrar o rumo das Perfeito. Decisões que a gente vai ter que tomar agora. Pô, muito bom, Júlia. E como que foi para você, né? Eu sempre toco um pouco nesse assunto, toquei inclusive com o Fabrício, que é a questão do preparo, né, da faculdade. A gente vem de uma jornada acadêmica, estou passando isso agora com a minha namorada que está fazendo medicina, e a gente vê um pouco da ausência desse preparo para empreender, né? Você tem um direcionamento para seguir ali uma carreira como profissional, mas muitas vezes quando você entra no mercado, você tem essa vontade de criar o seu próprio negócio, porém falta esse direcionamento, essa ausência de bagagem. Você, lógico, teve uma boa faculdade, digamos assim, foi trabalhando num grande complexo hospitalar, mas quais foram esses desafios que você enfrentou realmente na prática ali, poxa, talvez não tendo tanta experiência assim no primeiro empreendimento? Todos que você possa imaginar. É difícil até de listar, né? Porque, sabe, o meu primeiro grande desafio foi estar dentro de um complexo hospitalar, Entendi. onde eu estava gerindo uma clínica e tinha tudo. Perfeito. Que eu pudesse precisar. Então, por exemplo, quebrou uma coisa, chama manutenção. Computador deu defeito, liga para o TI. Entendi. Sei lá o quê. Quando eu me vi, eu falei, eu ligo para quem? Entendi. Não tinha ninguém para eu ligar. Então era eu que tinha que resolver todas as coisas. Então o primeiro grande desafio, talvez as pessoas, quando a gente olha um grande negócio, não é que todos os negócios precisam de começar pequeno, eu não acho isso. Mas vários negócios começam pequeno. Sim. E as pessoas às vezes elas não compreendem o que é começar pequeno. O começar pequeno é entender, eu acho que hoje em dia a gente tem muito esse direcionamento na gestão de pensar, você não pode fazer tudo. Tem que sair do operacional. Sai do operacional. Não, você precisa de delegar. Sim. Mas vai chegar um momento de você sair do operacional e você delegar, porque você precisa de ter caixa para isso. Então, às vezes, você cria esse sonho nos pequenos empreendedores de entender que eles precisam de sair do operacional, de delegar, quando isso ainda não cabe dentro do caixa deles. Exato. Então, tudo isso precisa de... Ou você precisa de traçar metas, pequenas metas. Hoje, eu estou aqui acumulando. Quando eu chegar um caixa de tanto, eu vou sair dessa função. Então, você também precisa de ir planejando isso, Sim. Porque quando você realmente tiver que delegar, porque eu também passei por isso, no momento que eu já podia delegar, eu já não queria mais delegar. Entendi. Então eu demorei muito a delegar, porque quando a gente cria uma empresa do zero, a gente se apega muito a muitos processos, porque a gente é que criou, a gente é que viveu aquilo. Então quando a gente contrata uma pessoa, a gente fala assim, mas você não está fazendo como eu fazia? Era esse, era assim que dava certo. Mas nunca vai ter alguém que faça como Exato. a gente. Perfeito. Então essa também é uma grande dificuldade de delegar. Quando a gente começa e quando a gente já pode delegar, a gente não consegue.
porque a gente acha que a gente vai ter uma cópia da gente. Sim. E isso não é verdade. Perfeito. Tem uma frase que o Arthur, inclusive, o Arthur Padrão, ele deve estar até nos assistindo agora nesse momento, que ele sempre comenta comigo que é o contexto é rei. Né? Muitas vezes a gente é bombardeado hoje praticamente todo momento por conteúdos dentro da rede social. E aí ele estava comentando, né, fazendo um paralelo, que recentemente saiu um vídeo do CEO do iFood comentando, cara, para mim não faz sentido ter o presencial, eu deixo todo mundo no home office, funciona muito bem, tá tudo certo. E muitas vezes eu, no meu contexto, eu vou analisar e vou falar, poxa, é isso. Vou botar todo mundo pro home office, vou fazer a mesma coisa que o cara do iFood fez. Só que eu ignoro o tamanho da minha empresa, o porte da minha empresa, os desafios que eu tenho, cultura, e eu pego e implemento aquilo ali dentro do meu negócio e pode ser que o resultado não saia exatamente da mesma forma. Então é muito importante que você que está nos assistindo consiga entender um pouco também do seu contexto, consiga analisar isoladamente um conteúdo, né, ou até mesmo algum tipo de informação e tirar aquilo ali do contexto de quem falou, né, e analisar o seu próprio contexto para ver se realmente faz sentido ou não. O que a Júlia falou é realmente uma verdade, né, a questão do caixa, entender se dá para ser cumprido ou não determinadas ações. E dentro dessa jornada, Júlia, né, iniciando ali o empreendimento, passando por desafios, qual foi o momento que você realmente analisou e falou, poxa, está tomando uma proporção que talvez eu não esperava? Primeira virada de chave, qual que foi? Primeira virada de chave quando eu tive que sair do hospital, porque automaticamente eu ainda fiquei nas duas. Ah, é? Pô, exatamente. Entendi. Então eu continuava seguindo a minha clínica com meu marido, que é meu então sócio. Aí foi muito doido. E ao mesmo tempo eu continuava sendo gestora de uma clínica do hospital. Então eu estava ali vivendo os dois mundos ao mesmo tempo. Perfeito. Mas olha que legal, né? E eu acho que isso é muito bom para a gente falar para as pessoas que estão começando agora. Sim. Olha só, eu estava num grande complexo hospitalar e de repente eu estava sozinha. Qual é a diferença de rapidez na trajetória quando a gente tem uma empresa pequena, que está começando? Ela é rápida. Sim. Então isso da gente falar, né, que às vezes a gente está andando num navio, numa lancha, então como uma pequena empresa pode se beneficiar sendo pequena? Então, às vezes as pessoas acham, ah não, porque ela é grande, ela tem muito vantagens competitivas do que eu. Sim. E na verdade as pequenas também têm algumas vantagens competitivas das grandes. Então, quando eu estava na minha, eu conseguia tomar decisões muito mais rápidas. Por quê? Quando você está num complexo hospitalar, apesar de eu ter tudo isso, mas nada podia ser decidido por mim. Então, ou seja, por muitas pessoas. Então, se eu queria uma contratação, eu não poderia fazer diretamente, eu tinha que ir no RH, o RH selecionava currículo, depois ela tinha todo um processo. Até essa pessoa chegar a mim, demorava muito. Se eu precisava de aprovar alguma coisa, eu tinha que ir para o financeiro tinha que fazer toda uma conta, tinha que liberar. Então, são muitos processos numa empresa que ela já é muito mais estruturada e é natural que isso aconteça dessa forma do que uma pequena. Perfeito. Então eu comecei a crescer muito rápido na minha. E isso em algum momento acabou gerando um pouco de conflito, de interesse no sentido de uma sensação de que eu podia estar cuidando melhor da minha do que da outra. E eu achei que tudo também precisa de ter um fim, e talvez ali naquele momento, quando começou a surgir qualquer especulação nesse sentido, e é lógico que nunca foi nada de forma... Mas eu senti que começou a ter alguma coisa, falei assim, a gente precisa também, de novo, de ter coragem de falar assim, olha, agora tá na hora de eu conseguir caminhar, eu vou treinar alguém para estar aqui no meu lugar. Então isso também foi um pouco difícil, né? Porque imagina, é uma empresa familiar, né? Sim. Então eu também tomar a decisão de sair também não foi fácil. Para a família, né? Tudo. Mas tudo foi conversado, sabendo que não era uma atitude... Enfim, era só que eu entendi que eu tinha chegado num momento onde eu precisava de aproveitar aquela oportunidade que me foi dada, né? Que foi dada através do meu sogro. Perfeito. E treinei uma outra pessoa, né? Passei tudo e saí. Foi muito difícil, né? Poxa, tudo é muito difícil. Eu imagino. Porque muitas vezes a gente também tem duas oportunidades boas, né? A jornada mais tradicional que a gente tende a seguir é tentar conciliar tudo ao mesmo tempo. Sim. Só que às vezes as coisas não vão sair da forma que a gente quer e é o que realmente prejudica. E são pequenos sinais, Bernardo. Eu acho que a gente precisa estar atento. As pessoas, às vezes, a gente tem um pequeno sinal, mas a gente ignora, a gente vai empurrando aquilo por medo. Entendi. Então eu acho que quando a gente entende que deu o sinal, vai.
porque eu li um livro que chama Blink. O cérebro da gente, a tomada de decisão normalmente essa que vem assim, é assertiva. Quando a gente começa a encontrar muitos fundamentos, normalmente o nosso cérebro ele consegue captar várias coisas ao mesmo tempo e normalmente esse start que a gente tem, presta atenção que ali está o sinal que às vezes está na hora de fazer essa transição ou de mudar. Talvez você não consiga fazer em primeiro momento, mas começa a estruturar, a entender que esse é o caminho. Então, o que eu preciso para estruturar esse novo caminho? Porque a vida da gente é feita de ciclos. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem largar um ciclo para começar outro, por medo, né? Exato. E aí a gente precisa ter coragem de iniciar um novo ciclo. Pô, perfeito, muito bacana. E como que é, Júlia, hoje, analisando exclusivamente a fisioclínica, uma pergunta que eu tenho o costume muito de fazer sempre que eu olho para o mercado de serviço, né? Você está inserida hoje no mercado que tem a questão do plano de saúde também, há essa competitividade. Como que faz para poder se diferenciar? Lógico, não só analisando o concorrente, mas analisando também o que o seu cliente pede, né? Quais são as sofisticações de mercado, quais são as óticas que você tem sobre isso? Eu vou te dar 3 pontos que eu acho que são muito importantes e que me norteiam. Primeiro, eu olho muito pouco para os meus concorrentes. Bacana. Isso às vezes, eu não sei se isso é certo ou errado, mas, enfim, eu não consigo ficar sempre olhando para os meus concorrentes. Eu olho e eu não fico focado no meu negócio. Então, normalmente, os cursos que eu faço, na hora que eu chego no curso, eu falo assim, gente, eu tô no curso certo, porque não tem ninguém de saúde aqui. Eu falei, meu Deus, gente de petróleo, gente de sei lá o quê, eu fui um dono de empresa de avião. Falei, gente, eu acho que eu me inscrevi no curso errado. Mas é muito legal a gente se colocar em ambientes que não tem nada a ver com o nosso. Bacana. Porque negócio é negócio. E a gente precisa de se abrir para a gente poder trazer um novo para a nossa empresa. Quando a gente olha o concorrente, a gente só repete mais do mesmo. Sim. Então, quando a gente deseja estar em primeiro lugar, não são os nossos concorrentes que vão levar a gente para esse lugar. Sim. Eu acho que a gente abrir essa visão para o mercado é que faz com que a gente se diferencie realmente. Porque os concorrentes, quando a gente olha para o concorrente, a gente só vai copiar. Sim. Copiar mais do mesmo, e isso não gera diferenciação. Então a gente precisa se abrir para o mercado de uma maneira geral para a gente encontrar diferenciação. Trazer para o nosso serviço o que ainda não existe. Sim. Então eu busco muito esse olhar amplo. Outra coisa que eu acho é a gente tentar dar o nosso melhor com o que a gente tem, sem mimimi, sem reclamação. Eu acho que hoje a gente tem 3 clínicas, né? 2 que 90% do nosso faturamento vem de plano de saúde e uma que 100% é particular. Então a gente voltou uma nova empresa para o social, né? A Fisiostar, ela nasceu com esse objetivo de, sabe, pegar um pouco desses nossos pacientes que estavam perdendo o plano de saúde. Então, esse olhar humano leva muito a gente aonde a gente quer estar também. Porque, normalmente, quando a gente... E olha que eu não sou uma pessoa muito... se alguém chegar pra mim e falar assim, por exemplo, sua namorada tá fazendo medicina, se ela sentar aqui pra mim e falar assim, não, eu vou ser pediatra. Eu vou assim, minha filha, você não vai ser. Porque não é possível uma pessoa fazer uma faculdade para ela depois escolher uma parte que ela não tenha procedimento. Então, então não é que eu seja essa sonhadora de não entender o que vai trazer realmente algum tipo de lucratividade. Sim. Mas não é isso que me norteia. Certo. O que me norteia é o quanto eu vou conseguir gerar valor para as pessoas. Perfeito. E isso também gera diferenciação. Então, quando a gente olha para o nosso negócio e a gente pensa assim, nossa, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas aonde eu estou? Porque também não adianta você querer, eu acho que um dos erros é quando a gente começa a tentar sair um pouco do nosso público. Então a gente precisa de entender aonde a gente está e o que a gente pode fazer, porque tem gente que quer abraçar o mundo e isso não funciona. Então, nas minhas clínicas, nas fisioclínicas, a gente atende público C e B. Quando chega uma pessoa, público A, eu fico, meu Deus do céu, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Alguma coisa deu errado. Porque às vezes a gente é tão bom no C e no B
que ele acha, ele fala assim, nossa, a fisioclínica é perfeita e eu quero me tratar lá. Esse é um ponto muito interessante. E aí, quando você recebe o público A, a gente não consegue entregar para ele essa entrega de valor, porque ele não é o nosso público. Perfeito. Então, quando ele chegar lá, eu não vou conseguir dar o meu melhor para ele, porque não é o meu core business, não é esse. Perfeito, perfeito. E aí eu fico super nervosa quando essa pessoa chega, porque aí eu preciso de trocar a minha rotina, trocar os meus processos para eu atender. Eu falei assim, olha só, dê tudo de melhor, porque esse paciente só tem que fazer 10 sessões. Eu não quero... Entendi. Ele atrapalha a dinâmica. Entendi. Porque eu preciso de mudar o jeito para que eu consiga atendê-lo, mas isso não faz parte do meu processo. Então esse paciente, ele me gera um estresse e um cansaço, porque eu preciso de sair do jeito que eu trabalho para eu conseguir atendê-lo. Então, para a gente gerar diferenciação, primeiro a gente tem que entender para quem que a gente quer gerar diferenciação, porque a gente não vai conseguir gerar diferenciação para todo mundo. Perfeito. Então, quando você entende qual é o seu público, aí você vai entender o que o meu público espera de mim. E aí sim você vai gerar diferenciação. Porque eu percebo que tem pessoas que querem gerar muita diferenciação que não agregam nada ao seu público. Sim. Então, por exemplo, eu vou colocar um totem de alto atendimento. Será que seu público quer um totem de alto atendimento? Pelo menos, será que ele vai conseguir mexer num totem? Será que isso vai gerar valor? Sim. Então eu acho que tudo isso, às vezes a gente, nossa, porque eu tô trazendo tudo de melhor. Mas é tudo de melhor para você? O que você acha que é melhor para você? Ou é tudo de melhor pro seu público? Excelente, né? Excelente. E aí lá na Physiostar já é um outro público, que é um público D. Então, ou seja, lá é uma outra jornada. Entendi. Então é um outro tipo mas a gente dá o nosso melhor. Quando as pessoas que vão lá, eles falam assim, meu Deus, eu amo estar aqui. Não é que seja lá é um público D e C, é aquele público que não tem plano de saúde, mas que também não quer ser atendido por um valor tão alto, porque fisioterapia é uma coisa sequenciada. Sim. Uma coisa é você pagar um médico caro e acabou, outra coisa é você fazer 20 sessões. Então isso pesa no bolso de muita gente. Então, eu não tenho plano de saúde, mas eu quero fazer uma fisioterapia legal. A Physiostar é para você. Pô, muito bom. Você falou do plano de saúde, que foi uma coisa que eu sempre percebi, na primeira vez que eu fui como paciente de vocês, que a percepção, não sei se é a marca, não sei se é o espaço, não sei se é o atendimento, o ambiente, não consigo definir, vou até te perguntar isso, mas a percepção que vocês passam quebra aquele senso do plano de saúde, até do plano de saúde, geralmente atendimento de plano de saúde não é bom, algo ruim, né? Poxa, mas eu não vou porque no plano tem que ir no particular, porque o particular é melhor, plano de saúde não é. E quando eu fui atendido, foi completamente diferente. Isso quebra um pouco dessa percepção, eu acredito que justifica um pouco do público A também buscar pelo serviço. Sim. O que você atribui, de fato, que faça esse movimento, né? Seja um posicionamento de marca, seja espaço. E uma outra coisa também, né? Aquela percepção que, pelo menos na minha cabeça, né, muito jovem, eu tinha a percepção que uma clínica de fisioterapia era aquele espaçozinho só de velhinho, né? De velhinho, pilates, não sei o quê. Eu fui lá e tive outra percepção também. Nosso público tá entre 30 e 45 anos. Pô, bacana. Que coisa engraçada, né? Bacana demais. Quais foram os movimentos, Júlia, que vocês fizeram para conseguir mudar essa percepção ali do público? Tem duas coisas que são fundamentais para ter construído a nossa marca e hoje a gente ter conseguido crescer tanto com qualidade. Lógico, sempre a gente busca melhorar muito os nossos processos. Um é o entrar na clínica. Então a gente quis tirar a ideia de doença e quis trazer a ideia de saúde. Então, nossa clínica é colorida, nossa clínica é moderna, então são os adesivos, é a cor da nossa logo, então é um verde-limão. Então, tudo isso já traz essa sensação de, nossa, vou ficar bom quando entrar aqui, hein? Porque eu já não remeto à doença, eu remeto à saúde. Bacana. Então, quando você entra lá, você já tem uma sensação que você vai ficar bom, tô no lugar certo. Porque o ambiente te faz ter uma sensação de que quando você chega ali, já tô bom. Perfeito. Então, criar um ambiente que já mostre para o seu cliente, paciente, o que ele nem conseguiu ter ainda, mas que ele chegou e pensou assim, tô no lugar certo.
porque eu já encontrei o que eu quero. Então, todo o meu layout é para saúde. Então, o que uma pessoa busca quando ela entra ali? Saúde. Então, quando ela chega ali, ela já fala assim, meio passo já foi dado, né? Bacana. Ou seja, já me senti bem. E o segundo passo é a gente desenvolver uma cultura. Então, ou seja, quando eu tenho um fisioterapeuta lá dentro da nossa clínica, então assim, eu busco quem são os profissionais que podem trabalhar comigo. Certo. Ele tem que ter duas características para dar certo, para trabalhar com a gente lá. Que eles têm que ser muito especialistas e têm que ser rápidos. Quando um profissional ele é muito bom e lento, ele não consegue dar rotatividade. Entendi. Quando ele é médio, ele não consegue, quando ele não é tão bom, ele não consegue atender. Por quê? Quando você está com uma dor, se eu fizer fisioterapia no seu, por exemplo, eu tô com uma dor no ombro, Júlia, então se eu vier soltando sua cervical, soltando suas costas todas, seu ombro, seu cotovelo, sua mão, provavelmente eu vou chegar no lugar. Mas se eu for muito bom, eu vou assertivamente onde você tem dor. E isso você precisa ser bom. Você precisa de entender de anatomia, você precisa de entender o que você está fazendo. Porque uma coisa é você palpar tudo e no final das contas alguma coisa que você fez deu certo. Entendi. Mas se você for muito bom, você vai direto aonde você... Perfeito. E aí isso gera rapidez. Então você sai de lá sem dor, porém você não precisa de ficar lá 1 hora sendo atendido, porque o profissional ele é assertivo no que ele faz. Entendi. Então procura essas duas características na hora da contratação. Todos são especialistas, então não tem um fisioterapeuta que esteja lá que não seja pós-graduado, especialista no que faz, que foi uma cultura que eu gerei quando eu trabalhava lá no hospital. Então isso também foi um movimento de coragem, onde quem não era pós-graduado, então todo mundo, porque a fisioterapia ela veio num pensamento de que eu me formei, se eu já fiz estágio em sei lá o que, eu posso atender sei lá o que. Eu falei assim, não, você só fez estágio para você entender se você gosta, agora você vai estudar. Então, ou seja, quem atende na traumatortopedia tem que ser pós-graduado em traumatortopedia, anatomia ou terapia manual. Quem atende acupuntura é pós-graduado. Se ele te faz alguma coisa, ele é especialista no que ele faz. Perfeito. Então isso gerou também um movimento dentro do nosso momento ali, onde muitas pessoas ficaram mega especialistas. Eu tenho profissionais lá que têm 6 pós-graduações. Isso é muito bom, né? Gera assertividade, gera também, querendo ou não, agilidade ali para ter um bom atendimento. Isso é muito bom. E vontade, né? Eu acho que eu gero vontade dos outros profissionais de querer estar lá, que eu chamo meu time de time estrelado, porque Bacana. Todos são muito especialistas. Maneiro. Então, ou seja, foi uma cultura que a gente criou. Então, um fisioterapeuta que acaba de se formar fala assim, gente, eu quero estar lá junto desse time. Bacana. Então, eu preciso de estar junto deles para me tornar eles. Cara, esse ponto que você falou é muito interessante, né? A questão cultural, né? E até mesmo esse movimento, né? De ter o especialista que venha a gerar diversos benefícios ali no ato do atendimento, gerar esse movimento de atrair talentos para a sua empresa. Isso foi algo que facilitou hoje, por exemplo, no processo de contratação do seu negócio? Sim, hoje em dia a gente só contrata fisioterapeutas, né, se eles passarem por um treinamento na nossa clínica. A gente não contrata nenhum fisioterapeuta de fora, porque ele não vai estar capacitado para lidar com muitas demandas, que é, você precisa de entender de plano de saúde, você precisa de saber como fazer uma rotatividade de uma sala com atendimento de excelência. Então, se você não acompanhar um outro profissional lá dentro, você não consegue ser contratado dentro das nossas empresas. Entendi. Pô, bacana demais, muito bom. Em que momento, Júlia, você percebeu, né? A gente está falando exclusivamente da fisioterapia, mas hoje, né, a gente sabe que tem outras áreas lá dentro. Qual foi o momento que você percebeu, poxa, beleza, a gente está aqui com a fisioterapia, mas vamos partir para um atendimento, não atendimento, né, mas... Abrir as especialidades. Abrir outras especialidades, ter algo, digamos que mais completo. Qual foi esse momento, ou sempre foi assim? Qual que era a sua ótica? Não, a gente abriu a nossa primeira unidade, que se chama Fisioclínica, e a nossa segunda unidade já veio com esse pensamento. Então, ela já nasceu com esse pensamento dela ser multidisciplinar. Então, ela já veio como uma Fisioclínica Health. Então, ela já tem um quê de diferença, porque ela ali, ela abrange outras áreas. Ela já nasceu com esse propósito de ter outras especialidades. Ela já foi, toda a estrutura dela foi para ter consultórios médicos, né? Hoje a gente tem uma sala de musculação. Enfim, a gente já tem outros profissionais lá dentro. Ela nasceu já com esse pensamento. Pô, bacana. E o que te fez perceber que, poxa, vamos sair do básico e vamos ampliar? O que te motivou a tomar essa decisão, por exemplo, o mercado, o próprio cliente?
Eu acho que é a gente entender que as pessoas hoje elas querem praticidade. Perfeito. E você conseguir gerar sua própria demanda. Entendi. Então isso é o que gera os negócios hoje, são os braços. Então a gente tem alguns negócios que a gente precisa de alguns braços que tem totalmente a ver com o nosso negócio. Entendi. Então é a gente entender o que gera demanda para mim mesmo. Então por que não ter um braço desse para agregar no meu próprio negócio? Pô, muito bom. Agora, pô, eu acho que casa bastante com o momento a gente falar um pouco de gestão. São multidisciplinares ali, diversas áreas. Como que faz para poder gerir isso tudo? Né? 3 unidades, diversos profissionais. Como que é esse processo interno hoje? Então, Bernardo, eu acho muito... Eu dá vontade de dizer que é muito simples. É porque eu acho que eu já transito ali de uma forma muito... Poucas coisas são novas. Então, todas as vezes que a gente tem um problema, eu falo assim, gente, vamos lá. A gente já passou por isso. É só a gente repetir o que a gente já desenhou. Então, eu acho que hoje o grande desafio meu é desenvolver líderes. Então, hoje eu estou nesse momento. Então, apesar de eu já ter iniciado isso, então, ou seja, hoje eu já tenho um líder em cada setor. Então eu digo, eu adoro dizer isso e digo sempre nas reuniões que hoje a Fisioclínica ela já é ela, a Fisiostar já é ela. Se eu não estiver mais lá, ela caminha perfeitamente sem mim. Muito bom. E eu acho que isso é um amadurecimento da empresa. Então, um gestor ele precisa de entender que esse é o papel dele. Então, tem muitos gestores que têm muita dificuldade de entender que uma empresa ela é capaz de gerir sem ele, por causa da vaidade. Mas eu acho que o grande barato de você ser um bom gestor é você poder olhar e pensar assim, nossa, eu criei uma empresa onde ela é autossuficiente, é igual um filho. Sim. Então imagina você pensar que você tem um filho de 20 anos que ele depende exclusivamente de você. Que mãe é essa que você foi? Sim. Porque você tem que estar ao lado dele, desenvolvê-lo para que ele possa caminhar. Perfeito. Então eu falo muito assim, né? Até quando eu falo uma empresa mais nova, eu falo assim, a Fisiostar, minha filha é mais nova, já tá fazendo 3 anos, já tá uma moça. Porque eu acho que é um pensamento mesmo de filho, né? De entender que uma empresa, para ela ser madura, ela precisa já de criar alguns processos, de criar líderes que possam, na verdade, ir caminhando, né? Então, Sim. eu estou nesse momento de desenvolvendo e fortalecendo os líderes que já trabalham comigo, assim. Perfeito. Hoje existe internamente, né, talvez alguma rotina, algum ritual para que vocês possam manter a qualidade sempre em alto padrão desses profissionais? Sim, como que funciona? Para os fisioterapeutas, né, eles fazem, isso já é um ritual nosso, eles fazem um curso de qualificação por ano. Então isso já foi uma coisa que já foi colocada, então todo ano eles têm que apresentar um curso de qualificação. Bacana. E quando eu implantei isso há muitos anos atrás, eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus, porque eles faziam tantos cursos, eles me entregavam às vezes uns 10 cursos por ano. Eu falei, gente, vocês não estão nem vivendo o curso. Não, calma um pouquinho, gente, vamos devagar. Excesso de informação. Excesso de informação. Entendi. Então agora eles estão mais organizados nesse sentido, então isso faz com que tudo fique mais atualizado. E eu acho que é uma forma de me nutrir também de fisioterapia, porque hoje eu não estudo mais tanto fisioterapia. Então a minha equipe, ela traz as novidades que eles... Júlia, olha só, tem uma especialidade agora que é ótima, vamos comprar esse aparelho assim, 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 assim? Olha, isso que está acontecendo agora na fisioterapia. Então hoje eu foco muito em estudar gestão e o meu time de fisioterapeutas, eles que se especializam e que... Então a gente vai se complementando, né? Entendi. E eles vão trazendo as inovações de fisioterapia, vão vendo o que eles gostariam de atender, o que etô gostariam que a gente comprasse, como a gente... para onde a gente poderia crescer. Ah, Júlia, vamos divulgar um pouco mais isso está tão em alta, tá. Então, enfim, eu tô sempre aberta a escutá-los. A gente faz reuniões sempre, né, pra gente poder ir ajustando. Eles têm total acesso a mim, de mandar mensagem, pedir as coisas, enfim, é uma relação estreita nesse sentido. E em relação ao time, né, eu acho que o desenvolver líderes é o que hoje requer mais a minha presença ainda. Certo. Estar junto deles, conversar,
dar um pouco de responsabilidade, mas não soltar a mão, isso é um desafio. Sim. Então, para a gente desenvolver um líder, por exemplo, minha chefe de faturamento, aí você fala assim, olha só, você vai ter que ver aí com o seu time como é que você vai resolver isso. Aí ela fala assim, fulano faltou. Eu falei assim... Exato. No caso, esse é Perfeito. Mas aí você falou assim, embolou. Eu falei assim, tenta fazer isso, isso e isso. Então, ou seja, é aquela mãe que fica ali, tipo assim, resolve aí. Exato. Mas eu tô de olho. Sim. Tipo, se precisar de mim, eu tenho que sempre fazer uma intervenção. Perfeito. Porque é um líder em desenvolvimento, né? A gente também não pode delargar, né? Exatamente. A gente tem que ficar de mão dada. Esse paralelo que eu queria fazer, porque a gente enfrenta muita dificuldade conversando com os clientes, é o seguinte ponto, mas não dá para eu passar a responsabilidade para ele, porque eu já passei várias vezes e nunca deu certo, ele sempre me decepciona. Mas é passar a responsabilidade assim, faz isso. E aí você não checa, você não tem uma rotina. Eu queria que você fizesse um paralelo, exatamente sobre isso. Sobre realmente delegar e delargar. São duas coisas completamente diferentes. Qual que é a sua percepção? Resultado. Maravilha. Então, eu sou guiada por resultado. Então, às vezes eu deixo os processos soltos e eu digo qual é o resultado que eu quero. Entendi. E eu falo assim, olha, eu vou deixar vocês fazerem do jeito de vocês, mas o resultado que vocês têm que me entregar no dia tal é esse. Aí deixo fazer do jeito que quiser. Aí chega lá, não tem o resultado. Aí eu falo assim, olha só, agora vamos me dizer como é que vocês fizeram e eu vou ajustar, porque vocês não chegaram do jeito de vocês. Entendi. E aí eu vou lá e ajusto. E aí a gente vai de novo para o resultado. Então, eu acho que é muito importante eles participarem do processo até o resultado. Então, eu percebo que a primeira vez se eu não der uma orientada, falei assim, eu quero o resultado tal, nunca o resultado vem. Mas é importante o processo deles entenderem que desse jeito, é importante, desse jeito não dá certo. Entendi. Porque quando um líder chega e diz como ele quer que seja feito, sem o time participar ou sem vivenciar o errado, normalmente ele não faz. Entendi. Sempre que mas eu peço para fazer e a pessoa não faz. Eu peço para fazer e a pessoa não faz, porque ela não participa do processo. Entendi. Ou ela não entende o porquê o resultado não chegou. Quando ela passa por isso e vê que o resultado não chegou, aí de novo o resultado não chegou, ela já fala assim, viu? Entendi. A gente fez daquele jeito, desse jeito não dá certo. Então é um aprendizado. Então que quando a pessoa participa, esse líder participa junto com o seu time, fica um aprendizado e não é uma imposição. Eu acho que tudo que a gente escreve fala assim, faz aí, executa aí você. Não dá certo. Primeiro porque ele não vai executar do seu jeito. Sim. E o resultado é rei. Exato. Se do jeito dele deu resultado e tá dentro das éticas, de toda a cultura da empresa, tá tudo bem. Perfeito. E eu acho que isso é muito importante ser dito também, porque também não adianta chegar no resultado onde não estão dentro das diretrizes que foram combinadas. Eu queria fazer justamente um paralelo, com isso que você acabou de falar sobre a questão do resultado. Pelo menos nesse período inicial, quando a gente está realizando uma formação de uma liderança, o resultado ele acaba sendo mais importante que o processo ou, na sua percepção, um conjunto de fatores? Ou a união das duas coisas? Se o processo não gerar um resultado, a gente já viu que esse processo falhou. Então, para mim, o resultado ele é o que vai nortear se esse processo tem relevância ou não. Então, às vezes, quando a gente faz um processo que não tem resultado, ele só serve para mostrar a gente que o caminho não é esse. Entendi. Então, o resultado é que vai dizer se esse processo ele está assertivo. Perfeito. E tá tudo bem a gente fazer processos que não dão resultado, só pra gente entender que o caminho não é esse. Entendi, maravilha. E assim, trocando completamente de assunto, Júlia, mas é uma coisa que eu imagino que talvez vocês tenham dificuldade, até um pouco com a experiência que nós tivemos ali, implementando a questão da inteligência artificial e tudo mais. Como que faz, porque foi uma coisa que eu passei durante muito tempo no meu processo de reabilitação, problema, fisioterapia, era manter esse engajamento com a clínica. Fazia uma vez, achava que tá bom e parava. Aí voltava a ter o problema e voltava depois. Como que vocês, quais são as estratégias, pelo menos que vocês utilizam, para tentar manter esse paciente consciente, mas também engajado?
ciente de que ele precisa retornar, ele precisa cumprir essas sessões, não é somente uma vez se sentiu bem e acabou, como que funciona? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com o profissional final, que é o fisioterapeuta. Então, que pode ser qualquer profissional final. Então, um médico, um nutricionista, na minha opinião, grande parte do resultado desse paciente se engajar ou seu cliente se engajar é quem está na ponta final com ele. Entendi. Porque não adianta você ter alguém que fique mandando mensagem, você faltou, não. Porque quem vai fazer com que isso funcione é a autoridade ou é a empatia da pessoa final. Então, no meu caso, o profissional de saúde, normalmente quando a gente vai no médico, se ele falar para você determinadas coisas, dependendo da autoridade que ele tem sobre você, você vai fazer ou não. Sim. Então, ele é o determinante. Então, eu falo muito isso para os fisioterapeutas, que a gente tem dois caminhos. Ou a gente cativa esse paciente e diz a ele que ele precisa de cumprir, ou ele vai sair daqui dizendo que você é ruim. Perfeito. Você tem que dar responsabilidade de entender o seguinte: primeiro, em nome da nossa profissão, porque muitas pessoas falam, nutricionista não serve, fisioterapeuta não serve, eu vou no médico tal, não resolve nada, só enquanto a gente está fazendo. Por quê? Na fisioterapia, de modo específico, se você não concluir o tratamento ou se você não fizer uma prevenção, por exemplo, voltar a cada 15 dias, todo mundo devia passar por um fisioterapeuta a cada 15 dias. Porque o nosso corpo está toda hora em movimento. Então quem tem que explicar isso para o paciente? É quem está ali conversando com ele, atendendo ele, gerando esse entendimento. Não é a recepcionista que vai conseguir fazer isso. Sim. Não é uma mensagem, vai, oi, você faltou, por quê? Então parece que é uma cobrança, mas o fisioterapeuta, ele explica e ele entende, o médico explica, o nutricionista, ele faz um processo onde tem uma aderência. Então eu acho que o profissional final, um vendedor de loja, aquela vendedora ali, então o que faz a pessoa de uma loja voltar e comprar de novo? Entendi. Você acha que é a loja mandando mensagem? Eu recebo mensagem de várias lojas. E eu volto quando eu tenho uma empatia direta com aquela vendedora. Júlia, chegou uma roupa que é a sua cara. Olha, chegou, eu lembrei de você. Então uma loja, ela nunca vai conseguir fazer isso com todos os clientes. E não existe um processo onde a gente diga isso. Então, é quem está a ponta, o final é que faz essa recorrência. Perfeito. A gente está falando de um atendimento verdadeiramente humanizado, né, no final das contas. Sim. É o que vai fazer esse diferencial. A tecnologia ajuda a lembrar, mas o que faz o engajar é o humano. Até porque a gente se conecta com outra pessoa, não tem como. Sim. Não vai ser com uma empresa, vai ser literalmente com outra pessoa. Você sente falta hoje no mercado, Júlia, de outras clínicas? Lógico, falo clínicas de saúde de modo geral. Seria algo que, na sua visão, falta um pouco em outras clínicas, na sua percepção? Esse atendimento? Como eu falei para você, eu nem saberia dizer. Não, eu digo nem dos concorrentes, mas clínicas de saúde de modo geral. A gente pode falar de uma clínica de medicina, de uma clínica de fisioterapia, uma clínica de psicologia, por exemplo. Qual que é a sua visualização sobre o mercado de modo geral? Então, eu vou dar uma visão não só de clínicas, mas uma visão do nosso mundo de hoje. Perfeito. Em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Claro. Então, eu li um livro agora falando sobre quem são os profissionais que vão continuar trabalhando e quem são os que vão ser substituídos por máquina. Sim. Então, hoje, para mim, um grande diferencial de um profissional que nunca vai perder o lugar dele, e eu toda hora falo nunca, me dá um nervoso, não é nunca, porque eu acho que tudo muda tão rápido que é muito difícil a gente dizer nunca, porque eu nem sei aonde a gente vai parar. Então vamos falar para os próximos anos, que eu também não sei quais, quanto isso desenvolve tão rápido que eu nem sei o que vai ser da gente. Mas por agora eu acho que o que faz a gente entender que um profissional ele vai ter o lugar dele, eu acho que é a inteligência emocional. Então as pessoas que têm inteligência emocional, elas são profissionais que vão ter o lugar delas em qualquer empresa. Nunca serão substituídos, porque as pessoas que são repetidoras, então, por exemplo, eu tenho alguns setores que
Todo mundo tem aquela pessoa que fala assim, ah não, eu pedi para você fazer isso, e a pessoa só consegue fazer aquilo. Ela não consegue ter uma percepção, ela não consegue ter uma empatia, ela não consegue olhar o outro. Então quando você tem um profissional que trabalha com você, que você passa para, vamos pensar numa vendedora de loja de novo. Sim. Olha, você tem que mandar mensagem para todos os seus clientes dizendo quando chegou roupa. Aí ela faz uma única mensagem, ela espalha para todo mundo. Oi fulano, olha, eu queria dizer a vocês que a coleção nova chegou. Sem personalização, isso. sem nada. E aí tem outra que entende que ela precisa de ter algum tipo de ligação. Sim. Isso eu acho que é o humanizar. Perfeito. É a inteligência emocional de entender que você vai precisar desconectar com o outro. E eu acho que isso é um grande desafio hoje. A gente está querendo se desconectar das pessoas. Sim. E eu acho que é um desafio para todos nós, para mim, para todo mundo. Então, ou seja, se a gente puder não se encontrar, a gente prefere. Sim. Se a gente puder não falar, a gente prefere. Será que você pode mandar uma mensagem? Será que a gente espera o telefone parar de tocar pra gente esperar a pessoa falar no WhatsApp? A gente fala assim, então, Verdade. Ou seja, eu acho que a gente tá, toda vez que eu falo assim, não, a gente precisa ter um atendimento humano, parece que a gente não é humano. Exato. Mas a gente tá perdendo características humanas. Sim. Porque o humano, ele precisa de contato, ele é empático, ele vive em sociedade. E eu acho que cada vez mais a gente tá perdendo um pouco dessas habilidades. E aí, o ser humano que perder a capacidade humana, ele vai ser substituído por uma máquina. Pô, muito bom. E como que você faz hoje, né, para se manter atualizada, conseguir filtrar o que faz sentido ou não implementar nos seus negócios? Agora a gente entrou até numa pauta um pouco sobre os avanços tecnológicos, querendo ou não. Como que você faz hoje para sempre se manter antenada, digamos assim, sobre todas as inovações? Bernardo, eu estudo muito, mas eu estudo muito de uma maneira muito leve. Você estuda muito? Eu ia dizer para você que não, mas pela minha rotina, eu sou uma pessoa que se eu contar tudo que eu aprendo durante um mês, eu acho que é muito diferente de outras pessoas. Entendi. Então eu sou uma pessoa que se você entrar no meu carro, tá sempre passando podcast. Então eu tô sempre estudando e aprendendo alguma coisa. Perfeito. Então eu tô sempre escutando alguma coisa de alguma área. E aí, por exemplo, quando começou tudo de IA, aí eu escuto um podcast sobre IA, aí aquela pessoa, se ela me interessou, eu procuro ela, todos os podcasts daquela pessoa, depois eu sei tudo sobre a vida dela, porque ela repete a mesma coisa em vários podcasts. Perfeito. Eu escuto vários podcasts daquela mesma pessoa. Depois eu vou para uma outra pessoa, porque um podcast vai chamando outra coisa, que vai falando sobre outra coisa, eu escuto tudo. Depois eu leio um livro sobre aquilo. Sim. Então eu busco ler um livro por mês. Eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Leio um livro sempre de negócio e um livro para eu descansar. E eu acho isso muito importante de ser dito, porque a gente só quer hoje descansar a nossa cabeça no telefone, vendo besteira. Eu descanso lendo um livro bobo. Então eu gosto muito de romance. Então, falei assim, sexta-feira eu vou chegar em casa, não acredito que vou poder ler meu livro. E parece uma coisa hoje que é muito distante das pessoas. Sim. Não acredito, você vai chegar em casa, você vai ler um livro para descansar, minha filha, tá você toca, né? Vai ligar tem Netflix. nada melhor para você fazer. É, verdade. Mas, enfim, o Kindle serve para isso. Então, eu gosto sempre de ler uma coisa para descansar e isso desenvolve muito a criatividade, Sim. a leitura, enfim, é tudo isso. É diferente, o estímulo é diferente. Então eu leio sempre alguma coisa sobre um livro de aprendizagem ou de neurociência. Eu adoro ler sobre neurociência. Então, de negócios e podcast. O dia inteiro eu escuto podcast. Eu sei que basicamente tudo isso que você falou já serve como uma recomendação, né? Mas eu queria, até mesmo para mim, uma recomendação, e principalmente para quem está nos escutando, vamos pensar para aquele empresário, cara que acabou de iniciar um negócio, está numa correria absurda, fazendo tudo ao mesmo tempo. Quais seriam as suas recomendações para que esse cara que está lá na ponta, ele sempre pudesse se desenvolver? Porque é uma problemática que a gente percebe muito, né? Você chega em determinados resultados, ou micro resultados, você simplesmente, poxa, beleza, não preciso mais aprender. Estou fazendo, está dando tudo certo, então não tem por que mudar, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acabam ignorando. Primeiro, qual que é a sua percepção sobre isso, embora você já tenha detalhado um pouco, e quais seriam as suas recomendações, estudo, para que essa pessoa pudesse cada vez mais buscar, se desenvolver e até mesmo não se conformar com esse estágio? Eu estou até pensando para você, mas
soft com essa pessoa aí que você falou. É complicado. A gente lida com cada coisa, vou ser sincero. Recentemente, numa videoconferência com, não dá para citar nomes, eu vou falar que não foi nem cliente, mas com potencial cliente, a gente se deparou com uma problemática comercial que a gente veio alinhar ali que, poxa, era necessário capacitar a pessoa que estava na ponta, realizando atendimento, perguntava o preço, mandava o preço. Não tinha essa empatia, não conseguia desenvolver um atendimento tanto qualitativo a nível comercial, quanto também um relacionamento humanizado ali com o cliente da ponta. A resposta que a gente recebeu foi a seguinte: poxa, mas isso sempre deu certo aqui no meu negócio, por que agora não vai dar? E a gente, poxa, não precisava nem de explicar isso, né? Mas assim, essa era a percepção, o time que está ganhando não se mexe, agora que ele passou a verificar um problema, e basicamente foi isso. Mas situações como essas acontecem inevitavelmente. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão. Eu acho que é sobre aonde você quer chegar. Perfeito. Tá tudo bem se você quiser ser medíocre. E quando eu digo medíocre, não é numa forma agressiva. Sim. É numa forma de você ser mediano. Então, medíocre é quem é uma pessoa mediana. Então, de novo, eu adoro dar exemplo para meus filhos, porque eu aprendo muito com eles. Ai, mãe, mas tô na média, né? Gente, aquilo me mata. Falei, você estuda pra estar na média, garoto? Você estuda pra tirar 10. Vamos ver o que vai dar, mas ninguém estuda pra estar na média. Então depende. Então eu acho que é criar uma mentalidade. E tá tudo bem se você quer ser essa pessoa. Entendi. Então eu acho que só assim, não espere resultados se você tem uma mentalidade de mediocridade. Certo. Então a média é essa. Tá tudo bem pra você estar na média? Então não precisa realmente de estudar. Então fica aí nesse lugar. E também toma cuidado. Porque o mundo está andando e se você está parado, você também está ficando para trás. Então aquelas pessoas também que optam por estar paradas, elas saibam que hoje elas estão medianas, medíocres, mas daqui a pouco elas estão para trás. Porque o mundo anda, se você ainda não estiver na velocidade do mundo, é lógico que você vai ficar para trás. Sim. Então normalmente as pessoas que estão acima da média, elas estão andando mais rápido do que o mundo. Se você optou por ficar parado, você vai ter um problema aí. Maravilha. Perfeito, Júlia. Trocando um pouco de assunto, entrando no campo da expansão, hoje são 3 unidades, né? Quais são os seus planos relacionados a essa temática da expansão? Você pretende ter novas unidades em outras cidades? O que você pensa a respeito? Curiosidade, tá? Particular. Então, eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco sobre perspectiva e principalmente, né, eu não sei quando vai ao ar, mas Perfeito. Quando vai chegar no final do ano, assim... Eu acho que muitas pessoas param para refletir um pouco, né, o que construíram, como foi o ano e o que elas esperam para o próximo ano. Sim. E eu acho que quando a gente escuta alguém falando um pouco sobre o que ela deseja para o próximo ano, norteia um pouco a gente, de repente, fazer essa reflexão também. Eu acho que eu vim de um período, eu sou uma pessoa que quero sempre crescer. Ficar parado me incomoda muito. Perfeito. E eu sou uma pessoa que... busco muito evoluir como pessoa. Então eu acho que um gestor, ele não consegue gerir outras pessoas se ele não avança como pessoa. Sim. Então além de estudar técnico como gestão, você precisa se tornar uma pessoa melhor para que você ajude as outras pessoas a serem melhores empáticas. Sim. Então se você quer pessoas com características humanas, você tem que ir além do técnico. E como um gestor que não evolui no humano como pessoa, ele pode gerar líderes que não vão se desenvolver também na parte como pessoa. Então, eu sou uma pessoa que busco muito. Então, vou dar um exemplo, né? Eu vou à minha psicóloga e quando eu vou lá, ela fala assim, mas pra quê, gente? Você já tem 3 clínicas, pra que você quer mais? Gente, aquilo sobe um negócio... é porque... eu sou assim, eu quero, não me chateia, entendeu? Porque eu gosto de crescer, então isso está em mim. Eu acho que isso de querer avançar é uma coisa que está em mim. E aí eu começo a refletir um pouco por quê, né? Porque tudo tem que ter um porquê, lembra? Que a gente Sim. olha lá pra frente e para pensar assim, é por ego? Então várias vezes eu também paro para pensar nisso. Porque a gente precisa se direcionar para algumas coisas, né? Ou pelo ego ou pela alma. Então eu acho que o ego ele tem que estar sempre a serviço da nossa alma. Então tem que falar assim,
Mata-se ego? Não. Eu acho que o ego existe, mas ele tem que ser controlado. Então, às vezes, né, quando a gente fala seus planos, quando uma pessoa fala, parece que ela é muito ambiciosa, parece que ela quer crescer muito. E eu me pergunto muito, será por quê, Júlia? É pela Júlia? Ou é para mostrar que você pode mais? É por que isso? Porque só quando a gente se pergunta o porquê, é que a gente vai entender se isso justifica esse crescimento ou não. E eu acho que quando isso não se justifica, não acontece. Quando a gente só quer crescer pelos motivos errados, na minha opinião, isso não flui. Então, eu preciso de encontrar o porquê. E aí eu encontro o porquê. Porque eu tenho uma alta responsabilidade com o meu time. Então, eu acho que se eu não cresço, o meu time não tem oportunidade de crescer. Então, isso me gera esse senso de responsabilidade. Porque eu quero que as pessoas que ainda não são líderes tenham oportunidade de serem líderes. Então, se eu não crescer, como elas vão poder ganhar mais, crescerem dentro das empresas? Então, hoje eu tenho meninas maravilhosas que ainda não são líderes, mas como eu vou fazer com que elas cheguem à liderança por mérito, porque eu acho que é isso, se eu não crio novos postos de liderança? E para isso acontecer, eu preciso de crescer. Então não é sobre eu subir no meu monte e ficar lá olhando, nossa, que lindo, olha tudo que eu construí. É sobre eu subir no meu monte, deixar as pessoas lá em cima, descer para que eu suba de novo levando outras pessoas. Então eu acho que um gestor, ele precisa de descer do seu monte às vezes para ele subir outros. Porque a gente não consegue pular de um topo para outro sem a gente descer. Então a gente chega num lugar, leva as pessoas com a gente, deixa elas lá, fala assim, você tá aqui, você tá segura, agora eu vou descer, vou construir um novo monte e daqui a pouco vocês podem subir comigo. Esse é o papel do gestor. Bacana. Ele conduz e ele precisa de crescer para que seu time cresça. Então eu tenho esse senso de responsabilidade, tanto com a minha equipe de fisioterapeutas. Então, ou seja, a Fisistar, ela nasceu com esse propósito de ter clínicas espalhadas pelo Brasil todo. Por quê? Eu quero que os fisioterapeutas tenham a oportunidade de ter as próprias clínicas. Então a Fisistar, ela é autogerenciável para que uma pessoa do meu time, com a minha cultura, possa vir a ser o meu sócio e abrir uma Fisistar em outro lugar. Bacana. Então eu acho que é uma oportunidade das pessoas que trabalham comigo. Por que só a Júlia pode ser gestora? Eu também quero ser. E eu acho que a gente poder dar a mão. Entendi. E de repente levar essa pessoa que não consegue sozinha, de repente se ela for comigo ela consegue. Perfeito. Então a gente dá mais oportunidades para as outras pessoas. Então propriamente falando isso, né, eu passei por, enfim, a Fisistar, ela vai fazer agora 3 anos, em maio. E eu tô há 3 anos sem crescer, né? 2 anos, né? Isso me enlouquece. Eu imagino. Eu imagino. Eu tô há 2 anos sem abrir uma clínica. Entendi. Isso me deixa muito angustiada. Então, em 2026, eu acho, e tudo eu acho que tem um sentido. Eu acho que talvez eu não abri outras clínicas, ou porque realmente, porque eu acho que tudo, as portas se abrem, às vezes elas se fecham. Então, eu passei por 2 anos, talvez, com portas fechadas, porque eu precisei de olhar um pouco para mim e me desenvolver como pessoa, para de repente estar pronta para 2026 crescer. E como eu vou conseguir crescer? Exatamente como você falou, eu já tenho 3 clínicas e a Júlia só existe uma. Então, em 2026, eu estou pronta para ter sócios. Perfeito. Talvez a Júlia de 2 anos atrás não conseguisse ainda ter um sócio, por ser muito controladora, por saber que talvez desse jeito daria certo. Então, talvez esses 2 anos foram para entender e para me desenvolver e para entender que agora chegou o meu momento de ter sócios. Perfeito. E eu fico muito feliz de poder falar isso, acho que de forma aberta agora, onde eu não falei, eu acho que para ninguém ainda sobre isso, desse novo momento, porque eu tenho certeza que vai acontecer braços. Então, como a gente tem 3 clínicas, quantos braços podem acontecer? Né? Então, aqui eu já vejo 2 potenciais sócios para 2 potenciais empresas, né? Então, enfim, eu acho que em todos os lugares onde a gente tem
contato e tem afinidades, ali podem desenvolver sociedades. Perfeito. E quando a gente se abre para uma coisa, é muito engraçado como vai aparecendo. Sim. Então, primeiro a gente precisa de estar pronto. E por que não apareceu antes? Porque talvez eu não estava aberta e pronta para isso. Então, quando a gente se abre e entendendo que agora a minha empresa precisa de braços e que eu já construí uma estrutura sólida que pode levar outras empresas para outros lugares também, através de toda uma estrutura de saúde que já foi construída no meu entorno, então esses braços, né? Então eu preciso agora de me unir com outras pessoas que me complementem de forma técnica. Então a Júlia, ela tem expertise da gestão em saúde. Ela já tem um complexo onde ela pode nutrir outras empresas. Sim. E agora eu preciso de me associar a outras pessoas técnicas que me complementem para que esses novos braços para as empresas e infinitos braços, né, podem ser feitos, né? Então, enfim. Então, quando a gente se abre para isso, eu já estou conversando com várias pessoas, bacana, né, para que a gente possa fazer uma expansão, mas agora uma expansão diferente, né? Perfeito. Uma expansão onde eu vou estar aí com sócios. Maravilha. Já vou voltar nesse assunto aí, porque já me surgiu bastante coisa. Mas o que me chamou muita atenção durante esse papo aqui que a gente está conversando é a forma que você consegue ter muita clareza. Você conseguiu ter clareza, por mais que talvez não de forma intencional, mas aos 16 anos de qual faculdade cursar, conseguiu ter clareza nas suas tomadas de decisão de sair de uma empresa familiar, conseguiu ter clareza agora mais uma vez, né, como você falou, eu sei onde eu quero chegar, então quero chegar no topo, eu sei que eu preciso descer, mas eu quero levar também os profissionais para lá. E agora mais uma vez, mais uma tomada de decisão onde foi, lógico que tem um processo de reflexão envolvido, mas eu queria saber quais que são os exercícios ou o que você atribui sucesso para isso, porque eu particularmente tenho essa dificuldade, né, de conseguir ter uma clareza talvez e visualizar talvez, poxa, essa oportunidade não é para agora. Vamos segurar um pouquinho, vamos focar aqui, ou pelo menos, será que é esse o caminho que eu tenho que percorrer? Óbvio, está muito associado a propósito, mas muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? Como que funciona isso para você, Júlia? Bernardo, eu acho que tem muito a ver com espiritualidade. Bacana. Eu acho que quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, e quando eu digo espiritualidade, não tem a ver com religião. Sim. Eu acho que ela pode estar associada à religião ou não. Perfeito. É você conseguir, eu acho que a gente não consegue ter clareza no nosso caminho quando a gente começa a olhar mais para fora do que para dentro. Entendi. Então, as oportunidades aparecem, mas a gente sempre tem que olhar pra gente decidir. Então, a gente se confunde muito quando a gente olha somente para o mundo, porque o mundo está cheio de oportunidade. Mas quando aparecem as oportunidades, a gente precisa de olhar pra gente. E muita gente tem muita dificuldade de olhar para si. Sim. Porque é um lugar tenebroso. Sim. Quando a gente olha pra gente. Primeiro porque a gente não sabe nem quem a gente é. E aí a gente fala assim, mas eu não sei quais são as minhas crenças, onde eu quero chegar. Eu acho que vale a pena, quando a gente tem um pouco de dificuldade nisso, a gente aprender a se desenvolver. Porque quando a gente tem espiritualidade, a gente entende quando uma porta fecha e que tá tudo bem não ter dado certo desse jeito, porque esse não é o caminho. Perfeito. E aí tem gente que fica ali, vai na porta de novo, vai ali de novo, vai ali de novo, e passa uma vida tentando abrir uma porta que não é a sua, e a porta que era para você tá do seu lado e você não consegue perceber. Então é entender que a vida, ela vai mostrando os caminhos pra gente, mas a gente só consegue ver quando a gente olha mais pra gente do que pras portas. E pra gente finalizar, Júlia, eu queria só te fazer uma última pergunta. A gente sempre finaliza o podcast dessa forma. Embora, né, você tenha gerado bastante valor durante a conversa aqui, a gente sempre finaliza questionando e trazendo uma perspectiva para quem está nos ouvindo, que é o seguinte ponto. Qual foi o maior erro, ou não o maior erro, mas o erro que você cometeu, que você visualiza ou enxerga que pode, talvez, né, outra pessoa poderia cometer e trazer como uma experiência, né, trazer como um direcionamento para que essa pessoa não cometa? Quando eu estava lá, né, no hospital, e com essa vontade de crescer, eu achei um ponto lá no hospital ainda, e eu cheguei e falei, olha, achei um lugar, vamos alugar essa casa, vamos fazer um contrato de aluguel, vamos fazer a obra.
Fiz contrato de aluguel, assim, e quando o dinheiro não é nosso, o dinheiro de uma empresa, você tomar uma decisão que não é acertada, é muito ruim. Porque uma coisa é você errar com o seu dinheiro, outra coisa é você errar com o dinheiro do outro. Sim. E aí eu achei essa casa, gente, mas deu tudo errado. Eu tive que voltar no contrato de aluguel. E tudo que a gente fez de obra, a mulher mandou a gente refazer, voltar, desfazer tudo, ou seja, gastamos, tivemos que pagar a multa toda do contrato do aluguel. Depois, tudo que a gente fez de obra, a dona da casa mandou a gente desfazer tudo. O hospital teve que refazer a obra. Imagina o povo olhando pra mim. Nossa Senhora. O que essa pirralha resolveu? E aí, ali eu aprendi, né, duas coisas. Primeiro, eu fiquei muito mal. Porque quando, dentro da nossa trajetória, às vezes quando a gente erra assim e gera um prejuízo, um passo muito errado, a gente se cobra muito. Sim. E eu acho legal a gente se cobrar. Eu acho que também as pessoas hoje em dia se cobram muito pouco. Fala assim, todo mundo pode errar, todo mundo pode errar. Gente, mas calma aí, vamos ter um pouco bem banalizado. eu acho que um pouco também de autorresponsabilidade com determinados erros, porque é ali que a gente aprende. Porque se a gente banaliza também, parece que não foi nada aquilo. A gente tem que viver aquele processo do erro. Perfeito. E ali eu vivi aquele processo, e aí foi ali que meu sogro falou comigo, falou assim, minha filha, olha só, deixa eu te falar, a gente não quer crescer, tá? Você vai sozinha. Eu achei que também fosse uma penalização por eu não ter conseguido, sabe? Então ali isso também me doeu muito, porque como eu tentei crescer e errei, e aí depois ele falou assim, não, agora vai você sozinha. Entendi. Parecia assim, poxa, se eu tivesse acertado, talvez ele não teria feito isso. Entendi. Mas se eu tivesse acertado, eu estaria num lugar que era desse tamanho, daria para 2 salas, e eu não teria seguido o meu caminho, que era ter a minha clínica. Bacana. Então eu acho que quando a gente vive aquele erro e que a gente também se autorresponsabiliza por aquilo ali, entende, mas a gente consegue entender que tem determinadas coisas da nossa vida que a gente passa que são viradas de chave. Então as pessoas, tudo que é erro, elas não querem passar, porque parece que tudo tem que dar certo sempre. E às vezes alguns erros são o nosso caminho também. Exato. Pra gente poder fazer essa virada de chave. Perfeito, Júlia, muito bom, né? Espero que todas essas questões, tudo que foi falado aqui consiga agregar bastante para você que ficou até o final aqui nos ouvindo. E esse é o 8º episódio do Infinity Cast. Se você ficou até aqui reforçando, não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixar um feedback, é muito importante para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho, entender onde a gente pode melhorar, né, cada vez mais para poder trazer uma melhor perspectiva para vocês. E é isso, pessoal. Tamo junto, foco ao sol.